Meu Deus, é os voodoo que tem lá, cara. Só pode, não é normal isso aí não, gente. E agora o Palmeiras tá com um caminho assim muito mais tranquilo, né? Passando do Botafogo, caminho muito mais tranquilo do que teria contra o Bayern. É inacreditável, é inacreditável. O céu, não pode acontecer isso, não pode acontecer. E o Palmeiras tem time. O Palmeiras vindo fortalecido de que ganhou do Botafogo, não é de se duvidar que o Palmeiras bate no Benfica. Não é possível que isso esteja acontecendo. Palmeirense, com a derrota do Bayern pro Benfica, o Flamengo sobrou pro Flamengo o Bayern de Munique, cara. E aí, o que ia ser uma bucha pesadíssima pra nós, quase falei, né? Foi pro lado do Flamengo, né? De cara, inclusive direto nas oitavas. E o Benfica, meu, que ganhou, conseguiu ganhar do Bayern, vem pro lado do Palmeiras. Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque o PSG era o bicho-papão e ficou pro outro lado. Só que quem ganhou dele veio pro nosso lado, né? E já é de cara o nosso adversário. O Bayern era o bicho-papão lá, né? Mas quem ganhou dele, quem conseguiu esse feito, veio pro nosso lado. Então eu não sei se é bom ou se é ruim. Não sei se dá pra comemorar esse fato aí. É, mas que fica mais acessível, sem dúvida fica, né? Então eu vi o desespero aí dos antes, né? Viu o Marcão Raiz aí, corintiano, puto aí, desesperado aí, que tá tudo culminando aí para o Palmeiras chegar na final da Copa do Mundo, né? Não sabemos quem vai estar do outro lado da semifinal, é provável que seja um time forte, mas tudo pode acontecer ali também, né? Pode acontecer de tudo, né? Pode acontecer de tudo. Vamos ver o que vai dar nessa semifinal aí, para quem quer que chegue lá, né? Agora o Chelsea, cara, vai ser Benfica e Chelsea, um europeu já vai rodar agora, parece que vai também um outro confronto aí, o Fluminense, meu, sobrou a Inter de Milão pro Fluminense, hein? A Inter não tava jogando nada, né, até chegar o River Plate, aí ela resolveu jogar. É porque se ela não jogasse no dia do jogo do River Plate, aí tava fora, porque o Monterrey meteu 4 lá nos sul-coreanos. Vamos ver o que vai dar aí, né? Vamos ver o que vai dar. Eu tô gravando esse vídeo antes do confronto dos outros europeus que restaram aí, o Salzburg e Real Madrid, e também o City e a Juventus. Vamos ver o que vai dar essa treta toda aí, que vai fechar os confrontos das oitavas de final dessa Copa do Mundo de clubes. Agora o desespero aí dos secadores tá demais, né? Vamos ver o desespero do secador. Foi a diferença, vai dar o ar da graça também, mas eu quero ver o Felipe Melo falando e o desespero dos secadores, né? Porque os caras tá apavorados aí, meu. O louco São Paulino tá desesperado aí. E o Rugão corintiano nem se fala, né? Tá tudo culminando aí pro Verdão. Deixa eu ver. Ia pegar um PSG, campeão da Champions, agora vai pegar o campeão da Libertadores. Eu não sei qual que é pior, né? Mas estão dizendo que ficou mais acessível. Eu até concordo. Aí depois, se passar, né? Quem passar vai pegar o vencedor de Chelsea e Benfica. Pô, o Flamengo meteu 3 no Benfica, no Chelsea, pôs o Chelsea na roda. O Benfica, cara, conseguiu ganhar do Bayern. Conseguiu. Tomou um calor do... O Benfica, acho que é europeu. Se bobear, o Benfica, acho que é um dos melhores europeus até aqui. Por exemplo, ele não perdeu pra ninguém. O Bayern meteu 10, depois ganhou 2-1 do Boca, mas perdeu pro Benfica. O Benfica, talvez o europeu que não perdeu, que tenha feito o melhor papel até aqui, que tenha jogado um pouco mais e tal. Tá fazendo bonito, né, pelo lado de Portugal. Que o Porto já até desembarcou lá sobre protesto da torcida, né? Pra quem não tava ligando pra Copa do Mundo de Clubes, nem no Mundial, nem nada, né? Então tá tomando pressão na torcida lá, né? Tá bom. Então voltaram pras férias que eles tanto queriam, né? Esse cara é engraçado. Acabou agora! Isso é pra vocês verem como esses porcos têm sorte. Benfica 1, Bayern 0. Quem imaginava que o Benfica ia bater o poderoso Bayern? Aliás, o Benfica tem um goleiraço, hein? Esse ucraniano é um goleiraço. Enfim, Benfica passa em primeiro, vai pro lado do Palmeiras e o Bayern em segundo vai pro lado do Flamengo. Ou seja, domingo teremos Flamengo e Bayern de Munique. De quebra, os palmeirenses ontem lascaram, né? Lascaram os botafoguenses e lascaram os flamenguistas. Ah, por que lascaram os botafoguenses? Porque o Botafogo ia estar do outro lado e ia enfrentar o Inter Miami. E agora vem pegar o Palmeiras. Quer dizer, a gente já estava imaginando aquele lado, o Flamengo e Botafogo poderia chegar até uma semifinal. E o que se desenhava do outro lado, vem para esse lado do Palmeiras agora. Que ia pegar o PSG, parecia que ia ser eliminado, e acabou pegando o Botafogo. E esse resultado aí caiu no colo do Palmeiras, porque o Benfica deve pegar o Chelsea, e são adversários aí mais acessíveis que o Bayern de Munique.
É brincadeira, né, velho? É brincadeira. Vocês falam, o cara só falando pacto isso, pacto aquilo, pacto isso, pacto... E não tem! E não tem! Fala se não tem! Eu não acredito que isso tá acontecendo, de verdade. Não acredito. Tá todo mundo indo pro outro lado da chave e a chave do Parmeirinha tá ficando assim, ó. Melzinho na chupeta. Flamengo e Bayern é o confronto do outro lado da chave. Todos imaginavam, né, que o Bayern ficaria em primeiro e, consequentemente, ficaria do lado da chave do Palmeiras. Quem passasse de Palmeiras e Botafogo pegaria o Bayern e tchau, obrigado, iria embora pra casa já, né? Mas o Bayern não é besta. O que o Bayern fez? Perdeu pro Benfica pra pegar a baba, né? Do outro lado. A baba tá do outro lado, que é o Flamengo. E aí, quem que foi pro lado do Palmeiras? Benfica. Se o Palmeiras passar do Botafogo, ele pega ou o Benfica ou o Chelsea, provavelmente. Cara, o Flamengo enfiou 3 no Chelsea. 3 no Chelsea. Esse Chelsea é uma baba, é uma teta. O Palmeiras é capaz que vai pra semifinal desse Mundial, cara. Vocês estão ouvindo o que vocês estão fazendo? Nós temos uma reputação, gente. Tem uma piada em jogo. Não pode deixar um trem desse acontecer. Vocês não viram a aposta que eu fiz ontem? Na live da resenha dos rivais? Se o Palmeiras ganhar esse Mundial, eu vou gravar um react aqui com a camisa do Palmeiras. Isso não pode acontecer, cara. Mas eu já tô vendo que tem possibilidade disso acontecer. Palmeiras passando do Botafogo, ele vai precisar só de semifinal e final de 2 jogos assim mais perfeitos. Porque o Chelsea ou o Benfica, o Palmeiras faz pouco caso. Caso passe do Botafogo, vai ganhar força. E quem que vai pagar o pato? Quem que vai ter que botar a camisa do Palmeiras? E por falar em camisa, dia 12 de julho é meu aniversário. E eu vou dar uma camisa pra vocês, tá? Tem o link aí do grupo do WhatsApp, que esse grupo é só pra essa ação que eu tô fazendo. Vai ser um sorteio, entra lá no grupo, tá? Entra lá no grupo, vai começar hoje a valer. Entra lá no grupo que eu vou explicar direitinho pra vocês, não vou falar muita coisa, senão vai estender. Entra no grupo do WhatsApp, vai ser só pra essa ação e a camisa vai ser sorteada dia 12 de julho. É camisa oficial, vou ligar pra você, te mostro a tela do computador, a gente escolhe a camisa pra você, você fala qual você quer, escolhe na Netshoes, na Centauro, qualquer lugar, escolhe a camisa, já põe o teu endereço, já vai direto pra tua casa, tá? Então dia 12 de julho vai ter o sorteio de uma camisa oficial pra vocês, que é uma forma que eu tenho de retribuir pra vocês aí. Tem algumas ações que tem que ser feitas, mas eu explico pra vocês lá no grupo do WhatsApp, fechou? Então, aí voltando ao assunto, né? E o Palmeiras tá assistindo tudo de camarote. Ontem o Palmeiras já lascou com o Inter Miami, né? Já lascou, já botou no ferro do Inter Miami que vai pegar o PSG, né? O Inter Miami, se ficasse em primeiro, pegaria o Benfica. No caso, né? Agora vai pegar o PSG. E o Palmeiras vai pegar o Botafogo. O Inter Miami pegaria o Botafogo, se eu não tô... É tanta ziquezira que já até, olha, já até confunde a cabeça. O que acontece? Certeza que acabou o jogo. O Abel já foi lá, né? Mexeu os pauzinhos dele, né? Faz aquele trabalho bacana, aquele ziriguidum, né? Mexe os negocinhos dele, pega os vuduzinhos do jogador do Bayern, ficou espetando os vuduzinhos do jogador do Bayern. Certeza, né? Não vai jogar não, vocês vão jogar, não vai fazer gol não. Arapá, aqui ó. Certeza, mulher rindo aqui do lado. Certeza que tem trabalho da Bel nisso aí, cara. Não é possível, moço. Tava tudo desenhado pro Palmeiras se eliminar nas quartas já. Caso passasse do Botafogo, não teria vida longa. Não teria vida longa. Né? Porque pegaria o Bayern e ferro na boneca. A gente sabe como é que é. Agora vai pegar o Benfica ou o Chelsea. Se passar, é teta. É teta. Quem passar de Botafogo e Palmeiras tá na semifinal. Eu cravo isso aqui. Quem passar de Botafogo e Palmeiras tá na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Aí, meu irmão, aí é semifinal. É um joguinho perfeito, é um negocinho. Rapaz do céu.
Eu não posso nem pensar, né? Imagina o Palmeiras campeão da Copa do Mundo de Clubes, que pra mim ultrapassa qualquer mundial que já existiu. Os outros continuam sendo mundiais, mas esse ultrapassa qualquer um que existiu, não adianta. O cara pode ter 10 mundial, mas o time que tiver essa Copa do Mundo de Clubes é outra coisa, né? Não adianta você ter 20 Copa América e o outro ter uma Copa do Mundo, não vale nada. E eu ter que gravar um react com a camisa do Palmeiras. Cara, eu tava crente que o Bayern ia pro lado do Palmeiras. Mas o Bayern, acho que viu o Botafogo e o Palmeiras, falou, não, eu vou pro lado do Flamengo lá que é mais fácil. Não é possível, cara, não é possível. O que esse time faz? O que esse Abel Ferreira faz no vestiário, cara? Deve ter mais gente maculada com ele, porque você não é trabalho de uma pessoa só. Deve ter mais gente da equipe, a Leila Pereira, né? Ora pá, Leila, cutuca esse. E ele, pá! E a Leila, ai, Abel, mas esse aqui, pá! Meu Deus, é os voodoo que tem lá, cara, só pode, não é normal isso aí não, gente. E agora o Palmeiras tá com um caminho assim muito mais tranquilo, né? Passando do Botafogo, caminho muito mais tranquilo do que teria contra o Bayern. Lógico, você prefere pegar o Benfica, o Chelsea ou o Bayern. Eu duvido que alguém escolheria o Bayern. Eu duvido. O Bayern é um dos candidatos ao título. É Bayern, Real Madrid e City. É inacreditável. É inacreditável. Do céu, não pode acontecer isso. Não pode acontecer. E o Palmeiras tem time. Porque assim, se passa de um Botafogo, pega um Benfica ou um Chelsea, o Benfica ganhou do Bayern. É capaz que o Benfica vai com unhas e dentes aí pra cima do Chelsea. Se dá um Palmeiras e Benfica, rapaz, o Palmeiras vindo fortalecido de que ganhou do Botafogo, não é de se duvidar que o Palmeiras bate no Benfica. Não é possível que isso esteja acontecendo. Só isso que eu posso falar. Não é possível que isso esteja acontecendo. Bom, meus amigos, depois da euforia, da frustração, da euforia do jogo de ontem, né? Aproveitando que o próprio Abel reconheceu o seu erro, né? O Abel errou na escalação, o Abel errou, né, na entrada dos dois volantes. Ele colocou dois volantes de saída de jogo, a gente não tinha ninguém protegendo a nossa cabeça ali, a nossa entrada da área ali. A gente ficou totalmente perdido no meio de campo, a gente perdeu de uma forma no meio de campo que foi uma coisa tão feia, mano, tão horrorosa, né, cara? E eu acho que o susto de ontem, ele vale para todos abrirem os olhos, né? Para todos abrirem os olhos. Se o Estevão não tá conseguindo focar, como ele disse na entrevista aí, se ele não tá conseguindo colocar a cabeça dele totalmente dentro do jogo, é banco, né? É banco. O Abel tem que entender que, mano, agora não é hora de experiência, cara. Agora não é hora de experiência. Agora é hora de jogo, mano. É poucas ideias, né? E eu acho que a gente perdeu o foco, principalmente ontem, né? Então toda a festa que a torcida do Palmeiras está fazendo nos Estados Unidos, isso não pode contagiar elenco, isso não pode contagiar o staff do Palmeiras, né? Eles têm que estar focados no objetivo de fazer uma puta participação e chegar na final, entendeu? E o que a gente viu ontem foi um time desplugado da realidade. Foi um time desplugado da realidade. Tipo, amigos do Messi contra amigos do Abel. Entendeu? Caralho, mano, os caras não fizeram uma falta no Messi. Ninguém deu uma pancada no Messi. O Messi pensou o jogo inteiro. A bola chegava, ele parava, ele tinha espaço e tempo pra pensar. O Soares a mesma coisa, né? E mesmo alguns concordando e outros não, cara, vocês jogam no Palmeiras, mano. Vocês jogam no Palmeiras, sabe? Ser fã, gostar é uma coisa, mas, cara, depois fazer fila pra pedir autógrafo, que nem eu vi um vídeo aí, Mike, os caras com fila pedindo autógrafo pro Soares, entendeu? E deve ter sido assim com o Messi também. Mano, vocês jogam no Palmeiras. Então eu acho que ontem a gente desplugou da realidade, cara. Acharam que a gente ia fazer o resultado a qualquer momento e a gente correu o risco de ser eliminado por falta de foco, por falta de objetividade. E quando pensou, o time estava perdido. Quando pensou em fazer alguma coisa, o time estava perdido, estava desplugado da realidade,
era meio de campo e ataque. Gustavo Gomes cruzando bola na área, Gustavo Gomes atacando. Vocês estão de brincadeira. Né? Então, todo mundo foi péssimo ontem, todo mundo foi mal, né? Os que entraram deram uma outra dinâmica, Maurício, Paulinho e Alan. Então, assim, Abel, puxa todo mundo pra realidade, velho. Puxa todo mundo pra realidade. Agora é clássico, agora é jogo grande, né? Dá jogo pra nós pra caralho, mas a gente tem que jogar o nosso futebol. Tem que parar de ficar deslumbrado, mano. Entendeu? Ontem os caras estavam deslumbrados com o Messi, o caramba. Pô, vocês estão de brincadeira, né? E só não foi pior porque o time deles é cansado, mano. O time deles é cansado e fraco, certo? Então, foco no objetivo. Foco no objetivo, vambora. Tá todo mundo junto. Vambora, os porcos é louco. Pode deixar a competição sem vitória, o torcedor do Porto recebe elenco com protesto. Ué, mas eles não ligam. Ué, mas o europeu não tá nem aí pro Mundial, ué. Tá protestando por quê? O europeu não liga, não faz questão, muito calor, final de temporada, jogos de reserva. Olha lá, ó, tiver que sair correndo, olha lá, ó. Não liga, torcedor, filho. O cara quer ganhar toda hora lá, ó. Esse é o presidente do Porto. Sai pela porta dos fundos. Não liga o quê? Com eles é meio assim, ó. Eles tratam assim meio que o Mundial. Se não ganhar, se ganhar, beleza. Mais um título fez mais que obrigação. Mas se não perder, vai ser cobrado. É muito isso. Eles ligam sim quando perde. E não liga o quê, rapaz? Aí. E esse time é ruim. Esse time aqui no Brasileirão luta pra não cair. Que time horroroso esse time do Porto. Sabe o que eu acho? Que a imprensa lá de Portugal, os jornalistas de Portugal, achavam que o Palmeiras, o Al-Ahly, que eles iam passar o carro. Pode ser Porto, Liga dos Campeões. Acho que o campeonato português é a oitava maravilha do mundo e não é. O campeonato português deve ser uma porcaria de campeonato. E eles foram atropelados por todo mundo no grupo. Ganhar nenhuma, né? E o Porto aí não liga. Vai falar que não liga o quê? Lógico que liga, cara. O Fluminense foi o brasileiro com o pior desempenho nessa primeira fase do Mundial, mas passou. Entre os brasileiros, o Palmeiras joga o pior futebol, mas passou. Rapaz, o negócio é passar, velho. Que adianta fazer 3 jogos, 3 vitórias, amassar todo mundo, chegar e ser eliminado das oitavas? Agora começa um outro campeonato. Os europeus, né, passaram meio assim. E é igual a Libertadores, pô. Você pode passar na fase de grupos, aquela, ó, na última rodada, no fio da navalha, nas gatas. Chegou agora no mata-mata, zera tudo. Eu acho, velho. Eu acho que os brasileiros estão fazendo jogos muito parecidos. Por exemplo, Flamengo amassou o Chelsea, Palmeiras amassou o Porto, Fluminense amassou o Dortmund e o Botafogo ganhou do melhor time da Europa. Só que o Palmeiras amassou, mas não concluiu gols. Palmeiras e Fluminense. E o Flamengo fez 3-1 no Chelsea. Palmeiras empatou com o time da MLS. O Flamengo empatou com o time da MLS. E o Fluminense empatou com o time da África e estava perdendo com o time da Coreia. O Botafogo ganhou no sufoco do time da MLS e perdeu para o Atlético de Madrid. Eu acho a campanha dos brasileiros muito parecida, cara. Eu acho que não tem ninguém. Talvez, por como o Flamengo ganhou do Chelsea, aí... E o Botafogo ganhou do PSG, mas foi mais impactante. Mas acho que a campanha dos brasileiros está muito parecida. Agora, quem faz o pior, não sei, zera tudo, cara. Os 4 podem ser eliminados já nas oitavas, os 4 podem passar nas quartas. Não tem como, um já vai ser eliminado, né? Mas eu acho que tá muito parecida a campanha dos brasileiros, tudo. O Flamengo ganhou de 2-0 do Esperança, o Palmeiras ganhou do Al-Ahly de 2-0. O Botafogo sofreu para ganhar do Seattle. O Fluminense estava perdendo de 2-1 pro time da Coreia. Foi. Verdade. Depois amassou o Borussia, mas empatou. Tá igual, se for ver, os 3 igual, times tá jogando igual, ué. Ô, Mamada, eu entendi sua análise, mas eu discordo quando você fala o Flamengo é o time mais capaz, e eu vou explicar o porquê. Dos brasileiros, tá?
Sim. Tô falando dos Sim, brasileiros. tá. O Flamengo, eu entendo o seu argumento, e o seu argumento ele é pautado pelo fato do Flamengo ter o melhor time do Brasil. Acho que time, elenco do Flamengo, mesmo em relação ao Palmeiras, o Flamengo ainda tá um pouquinho na frente, né? Agora sim, cara, quando você fala o mais capaz, eu discordo. Eu não coloco os outros times do Brasil atrás do Flamengo nesse quesito. O Palmeiras, por exemplo, que não está fazendo um Mundial vistoso, se classificou em primeiro lugar, e o Palmeiras é um time copeiro, mano. O Abel Ferreira é um cara que sabe jogar essas competições, entendeu? Então, quando você fala capaz, eu acho que vai muito no quesito técnico, cara. Só que se você trouxer o histórico desses times recentes, o histórico recente, mesmo o Botafogo, campeão da América, cara, são times cascudos, velho. O Palmeiras é cascudo, mano. Pode não jogar bem, o Abel falou isso na coletiva. O Palmeiras jogou muito mal contra o Inter Miami? Sim, gente. O pior jogo do Palmeiras na temporada foi esse. Mas o Palmeiras cascudo foi empatar um jogo que estava perdido. Então o que eu quero dizer é, não tem jogo perdido do Palmeiras. E segundo a coletiva do professor, o professor falou assim, cara, eu não quero jogar bonito, eu quero ganhar. Minha gente, terminou a fase de grupos para os brasileiros nesse Mundial de Clubes e quem não botava fé no nosso futebol vai ter que rever os seus conceitos. Mas a gente não brilhou e tal, Flamengo e tal, foi bem, Botafogo, Palmeiras, Fluminense classificou. Gente, futebol é isso, cara, nem sempre dá pra jogar bonito, nem sempre dá pra ganhar com goleada, e a gente vive um momento no futebol, eu prefiro fazer 9 gols, levar 8, mas ganhar o jogo porque eu fiz 9 e levei 8. Mas hoje em dia, futebol não é mais isso, mas a gente precisa rever um pouco esse nosso negativismo, hein? Futebol brasileiro tá morto, tá acabado, nós vamos ganhar o campeonato? Acho muito difícil, é uma situação delicada demais. Mas não vamos voltar para casa mais cedo como muita gente estava bancando. Futebol brasileiro fez bonito? Fez bonito porque passou. Olha os argentinos, o Boca e o River já voltaram para casa, estão eliminados. E agora a gente vai ver o que vai acontecer. Os confrontos que tem pela frente não são fáceis para ninguém, tem um confronto entre brasileiros na parada, mas de qualquer maneira, passamos, seguimos no Mundial. Não vamos voltar tão cedo para casa. Por isso, pessimismo, minha gente. Tudo bem, a gente tem que ter cabeça no lugar, encarar a coisa com realidade, da maneira que tem que ser. Mas também não dá para ser tão pessimista. Nem tudo está tão ruim, mas nem tudo também está tão bem. Faz parte. O Brasil está vivo no Mundial. É isso mesmo. E eu não vou aqui falar sobre atuação brilhante. Mas, se for para falar de brilho, vamos falar do Fluminense? Diante do Borussia, o Tricolor fez um jogo daqueles que vai ficar marcado para a história, que as pessoas vão contar por gerações e gerações. Toques envolventes, controle de jogo. Infelizmente faltou o gol, mas com a assinatura carioca e a alma sul-americana, foi um baile com selo de Xerém. E ainda que hoje não tenha repetido a performance mágica, fez o necessário. O Fluminense foi maduro, foi frio, calculista e está classificado. O Tricolor tem todo o direito de se emocionar. O Flu está vivo e forte, representando o Brasil com honra. Agora vamos falar de superação? Quem em sã consciência olhou aquela chave do Botafogo e cravou a classificação? Pouquíssimas pessoas. Talvez nem mesmo os próprios torcedores acreditassem. Mas o futebol, ele é feito de alma, e esse fogão ligou o motor da história. Cresceu, competiu e venceu, e mostrou ao mundo que camisa pesa sim, senhor. E o Flamengo? Que massacre, que aula de futebol. Mais uma vez o rubro-negro mostrou que não teve gigante europeu nenhum. Foi lá, encarou o Chelsea de peito aberto e botou os ingleses na roda mais uma vez. Uma vitória que vai ecoar, um atropelo histórico. O Brasil todo gritou com o gol do Flamengo. Porque ali não era só o Flamengo, era o nosso futebol esfregando talento na cara da elite europeia. E o Palmeiras, hein? O Palmeiras também carimbou sua passagem. Suou sim, teve que ser frio, sim, mas foi gigante, como exige um Mundial. O time maduro, confiante, pronto, não passou apenas por passar, passou com um louvor. E hoje o Brasil volta a sonhar. 4 forças brasileiras entre os melhores do mundo. Não é sorte, não é acaso, é trabalho, é camisa, é futebol brasileiro. E se alguém aí duvidava, agora já não pode mais duvidar. O Brasil caminha passos largos para reconquistar o mundo.
Maybe now or never, 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 TJ. If it's night, we can it right. Maybe now or never, 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 TJ. If it's night, we can it right. Maybe now or never, 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 TJ. If it's night, we can it right. Maybe now or never, 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 TJ. If it's night, we can it right. January, maybe now or never, never, Joe. Did I see this now for night? Maybe it's night on that, TJ. Me diga aí o que você tá achando aí do desespero dos gambás e dos tricas com essa situação aí que se desencadeou pro lado do Palmeiras, que ia pegar aí o Paris Saint-Germain e se passar talvez Bayern de Munique, e agora vai pegar o Botafogo e se passar, quem sabe, o Chelsea. Vai ser aí os confrontos mais fortes que nós vamos ter aí antes da semifinal. Caso tudo dê certo, a gente chegará lá, tá? Na semifinal. Para isso, sim, vai ser o jogo mais fodido da vida mesmo, porque vai ser uma pedreira, deve vir um bichão do outro lado. E aí a gente vai ter que fazer um jogo, assim, muito honesto taticamente e um jogo da vida, sabe? Vai ser, daqui pra frente, todo jogo é o maior jogo da história do Palmeiras, tá? Tem que encarar, sim, os jogadores. Chega de autógrafo pra Messi, pra Suárez, chega disso. Chega de pedir autógrafo pro jogador. A partir de agora, vocês são o melhor time do mundo e não podem decepcionar. Eles que tem que pedir autógrafo pra vocês, Teu. Você foi vendido por 300 milhões, tá? Não o Suárez. Então, se foi também, dane-se. Não interessa. Suárez vai aposentar daqui a 2 anos, 3 anos. Você vai estar em auge por uns 20 anos, então, e eles têm que pedir autógrafo. Para com esse viralatismo. Vamos pra frente, Brasil. Avante palestra.